Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Reginaldo Tavares, do Ministério Salvo para Salvar. Eu quero convidar você a fazer parte deste canal Ministério Salvo para Salvar. Eu quero convidar exatamente você que, de fato e de verdade, acredita, assim como eu, que foi salvo. Foi salvo do pecado pela fé em Cristo Jesus. Foi liberto do pecado e do poder de Satanás pelo poderoso nome de Jesus. E que, uma vez que foi salvo, uma vez que foi liberto do pecado, você foi escolhido para ser um salvo para salvar. Você lembra da comissão que Jesus fez aos discípulos em Mateus capítulo 20, versículo do 19 por diante? E de fazer discípulos de todo mundo, de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você lembra dessas palavras? Pois bem, você que tem na chama do seu coração acesa o desejo, a vontade ardente de pregar constantemente, a tempo e fora de tempo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta você, que inclusive já passou por um livramento, que foi salvo de um acidente, que já foi salvo de uma doença que era para a morte e Deus salvou você, um acidente que era para a morte e Deus salvou você. Eu quero convidar a você a fazer parte do meu canal Ministério Salvo para Salvar, para que a gente, por meio do nosso testemunho, a gente pregue o que Cristo tem feito hoje, que Ele é o mesmo que fez no passado, que de fato, de verdade, Cristo Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre será o mesmo, Ele não muda. E assim como Ele salvou no passado, Ele salva no presente. E Ele não somente salva no presente, mas Ele faz com que todos que Ele salvou tornem-se um salvador humano para aqueles que ainda continuam no mundo da perdição. É exatamente isso. Deus me deu esta revelação, o Espírito Santo me deu este entendimento depois que Cristo Jesus me livrou da morte, no dia 5 de novembro de 2021, diante de um acidente que era certo que o acidente era para matar, era para eu estar morto. Mas clamei a Cristo Jesus exatamente com estas palavras: Senhor Jesus, me salva para eu salvar. Me salva para eu salvar. Eu não falava uma outra coisa, só falava isso. Jesus, me salva para eu salvar. Não pensava na minha esposa, não pensava nos meus filhos. Só pensava que eu ainda não tinha levado gente suficiente aos pés de Cristo. Não tinha levado gente suficiente ao caminho da salvação. Gente suficiente no reino de Deus. Eu não tinha pregado o suficiente. Eu não tinha transmitido o suficiente que Deus me deu. O conhecimento que Deus proporcionou a mim por meio do Espírito Santo. Então eu clamei a Deus. Os médicos falaram: se ele está vivo diante desse acidente terrível, pode ter certeza que o milagre já aconteceu. Diante do acidente que aconteceu, eu fraturei o platô tibial e a sexta vértebra, a cervical, sexta vértebra do pescoço, a vértebra cervical. E para a glória de Deus, não houve lesão na medula espinhal, para a glória de Deus, não houve perca óssea e para a glória de Deus, não houve nenhuma sequela. Estou vivo pela mão de Cristo Jesus, que cumpriu a promessa dele em atender o meu clamor, atender a minha oração, que foi: Senhor Jesus, me salva para eu salvar. Agora, eu tenho o dever de cumprir o que eu prometi a Jesus. Uma vez que eu fui salvo, mais uma vez agora do acidente,
E eu não estava com medo de perder a salvação, porque eu tinha plena convicção que eu já estava salvo. Se eu morresse naquele dia, eu não estava com medo de ir para o inferno, não, porque eu tinha plena convicção que eu já estava salvo, que a coroa da vida já estava reservada para mim. Mas eu fiquei preocupado foi com aqueles que ainda eu não tinha pregado, com aqueles que ainda não ouviram o evangelho através de mim, através dos meus lábios, que eu não tinha pregado o suficiente. E o Senhor ouviu minha oração. Sendo eu uma pessoa salva, que existe como templo do Espírito Santo, como morada de Cristo Jesus, do nosso Deus e Pai, para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Agora, eu busco viver para pregar o Evangelho. Eu busco salvar aqueles que o Senhor tem colocado no meu caminho, através da palavra do Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja judeu ou seja gentil, para salvar todos aqueles que dão ouvidos, que dedicam tempo para me ouvir, seja através das redes sociais, ou seja através de contato físico, de contato pessoal. Por esse motivo, eu sei que você tem uma experiência que muitas das vezes você não fala na igreja, porque você não tem espaço para você pregar na igreja. Mas você tem um testemunho forte. Eu quero que você grave um vídeo seu, certo? Contando da sua experiência, como Jesus te salvou. Seja numa perspectiva espiritual, ou seja numa perspectiva física. Ou seja, os dois. Grave. E envie para mim, que com certeza eu vou colocar neste meu canal, que chama-se Ministério Salvo para Salvar. Aqui quem vos fala é o pastor Reginaldo Tavares. Desde já, eu estarei orando pelo seu sucesso espiritual, pelo seu sucesso psicológico e pelo seu sucesso material. Que Deus abra as comportas dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre você e sobre a sua família, no poderoso nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoai a todos estes que estão assistindo o vídeo neste presente momento. Pai, no poderoso nome de Jesus, que teu Espírito Santo, o Espírito de ousadia, recaia sobre todos nós, e nos mova a falar de Cristo a tempo e a fora de tempo. Que verdadeiramente sejamos canais de salvação para todos aqueles que estão no mundo da perdição, que se encontram perdidos, assim como outrora nós estávamos. E assim como nós fomos salvos, que eles também sejam salvos, seja através de um mensageiro teu, seja através de um outro missionário, de um outro pregador, ou seja através dos nossos corpos, de nossas palavras, no poderoso nome de Jesus. Que nós venhamos a existir unicamente para a tua honra e tua glória, meu Deus e Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus damos graças a ti, e em nome de Jesus tomamos posse da bênção espiritual que o Senhor derrama sobre nós nesse exato momento. Que toda honra e toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, no poderoso nome do Senhor Jesus.